É, galera, temos novidades na DC. O ator Alan Ritchson falou sobre o que ele quer fazer na DC Studios. E ele confirmou que está em negociação para fazer um papel. Então, gente, o Alan Ritchson, que é um dos atores mais cotados aí entre vários fãs para ser o Batman, eu já comentei aqui que eu acho uma péssima ideia ele ser o Batman, pela questão da atuação dele, porque realmente ele é um pouco limitado. Tem que ser um personagem que encaixe com o tipo de atuação dele. E o Batman com certeza não é. Então, nesse vídeo, vamos ver aí o que o Alan Ritchson falou. E eu acho que a gente consegue fazer aqui junto um exercício para pensar quais seriam os melhores personagens que ele poderia fazer na DC. Até mandaram aqui no Twitter algumas sugestões que eu acho que são muito boas. Então, gente, bora falar de DCU e tentar encontrar o papel perfeito para o Alan Ritchson. Roda a abertura e vamos lá! E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, bora aqui dar o salve para os novos membros e para os membros que renovaram. Um grande salve para o Pedro Augusto, Igor Costa, Guilherme Vaz, Lucas Soares e Brian Giovanni. Valeu, gente, muito obrigado. Aqui está a lista completa de todos os membros da Batcaverna. Se não fosse por vocês, a gente não teria os vídeos especiais de HQs e auge queda. Muito, muito obrigado de coração mesmo. Bora então conversar sobre o Alan Ritchson. Numa entrevista que ele deu para o site Screen Rant, o Alan Ritchson falou que ele está em negociações, em conversas com a DC Studios. Ele disse assim: a conversa que tenho tido com eles é tipo, quero interpretar alguém um pouco mais problemático. E eu disse a eles, se eu fosse fazer isso, descrevi para eles o tipo de personalidade que eu gostaria de interpretar e o que isso significaria para o mundo deles. E acho que é algo que todo mundo quer ver agora por lá. E com certeza ele não tá mentindo nem nada disso. No passado a gente soube que ele teve reuniões ali com o pessoal da DC Studios. O que a gente não sabia era o ponto de vista dele, o que ele quer interpretar. Então ele deu essa pequena descrição do que gostaria de fazer, que é fazer esse personagem problemático. E assim, o Alan Ritchson, há muito tempo, já é um ator bem grande. Com certeza ele não tá no primeiro escalão de atores de Hollywood, mas ele tá naquele segundo escalão dos mais populares. Ter ele no DCU seria muito importante pela questão da popularidade dele, poderia trazer novos fãs, uma nova audiência interessada nele. E por mais que eu já tenha dito aqui que o Alan Ritchson não é um grande ator, eu acho que isso é um fato, né? Ele não é um grande ator. Ele não é como o Dave Bautista, que é aquele ator que começou fazendo só personagem brutamonte, meio Drax, né? E conforme ele foi fazendo outros personagens, a gente descobriu que o Dave Bautista, ele é muito bom ator. Ele consegue fazer outros tipos de personagem além do tipo Drax. E no caso do Alan Ritchson, eu não consigo ver isso ainda. Talvez ele esteja escondendo o talento dele em algum lugar, talvez ele só precise de uma chance, ele só precisa de uma oportunidade para brilhar nesse mundo. Mas a verdade é que, até agora, eu nunca vi ele realmente mandar bem assim num papel, sem ser o típico papel que ele gosta de fazer. Que é aquele papel do brutamontes, o cara que sai na porrada, mas que tem um bom coração. Pô, quando ele fez o Hank lá na série dos Titãs, só de lembrar da série dos Titãs é que eu já perdi um cabelo, né? Motivo de eu ter feito o transplante capilar. Titãs! A pedra no meu sapato. Mas ele, como Hank na série dos Titãs, mandou bem. Aí que tá. Esse é o personagem que ele sabe fazer. E é por isso que eu discordo muito desse negócio de colocar ele como Batman, porque o Hank não é o Batman. Existe uma sensibilidade que diferencia os dois, sabe? E eu digo isso até mesmo se for um Batman brutamontes. Sei lá, se o Batman do James Gunn, no DCU, puxa mais pro Batman do Frank Miller, ou Batman Absolute. Até mesmo esses Batmans que são brutamontes, mais porrada, são Batmans que carregam um fardo muito grande. São personagens que eles estão dando soco nas pessoas, mas por dentro eles estão gritando. São personagens complexos nos quadrinhos, nas suas versões de quadrinhos, e se você vai fazer isso no cinema, fica ainda mais complexo. Você precisa de um ator muito bom para tirar esses dois lados, sabe? Só no olhar você tem que ver a tristeza, a dor e a missão dele. E desculpa, eu não vejo isso no Alan Ritchson. Então é por isso que eu sou muito contra ele ser o Batman. Agora, como eu disse,
o Alan Ritchson, ele pode ser um bom ator no papel certo. Então a gente tem que encontrar um personagem da DC que combine com ele e que não seja um personagem totalmente desconhecido, mas que também possa dar uma certa importância para ele. Quando eu digo importância, eu não quero dizer que ele vai ser o Tony Stark do MCU, que ele vai ser um membro da Liga da Justiça, mas que ele pode ter algum destaque numa série ou numa coisa focada 100% nele. Então eu queria destacar esse comentário aqui que veio do Kaique Nunes no meu Twitter, que ele simplesmente postou aqui a foto do Orion. O Orion, para quem não sabe, é filho de Darkseid, é um novo deus, e esse filho foi criado em Nova Gênesis como filho adotivo do Pai Celestial. Na hora que eu vi essa sugestão, eu pensei que, cara, é quase perfeito esse casting, porque o Orion, ele é um personagem que eu acho que o Alan Ritchson consegue interpretar. O Orion tem esse negócio de ser um pouco brutamontes, de querer resolver as coisas no soco, mas ao mesmo tempo ele é um personagem relativamente complexo, porque ele é filho de Darkseid, mas ele cresceu em Nova Gênesis. Então ele tem medo de se tornar o pai biológico dele, ele tem medo de virar o Darkseid. Então ele tá em sempre constante luta contra ele mesmo, para ele não se tornar essa fera de apocalipse. Inclusive, ele usa uma caixa materna para se acalmar e até mudar a aparência dele, porque ele pode ter uma aparência que lembra mais os apocaliptianos. Apocaliptianos, eu não sei se essa palavra tá certa, mas enfim, quem mora em Apocalipse. Uma outra característica importante do Orion é que de vez em quando ele é um pouco preconceituoso, justamente por ter sido criado ali em Nova Gênesis. Porque o planeta de Nova Gênesis tem ali a cidade que fica flutuando, mas também tem as pessoas que vivem na superfície, que eles chamam de insetos. O Pai Celestial, ele tenta ensinar o Orion a ser respeitoso com quem mora na superfície, mas nem sempre o Orion é. Mas se fossem adaptar pro live action, é totalmente possível deles pegarem essa característica. Ainda mais, por exemplo, se eles fizerem uma série live action do Orion. Se você vai fazer uma série dos Novos Deuses, na verdade, o Orion seria o ficha 1 para ser o protagonista. Claro, a gente vai ter Darkseid, a gente vai ter Pai Celestial, Senhor Milagre, o carinha lá que voa, o Light Ray, todos eles são ótimos personagens, mas o Orion, justamente por ter os dilemas, justamente ser o estranho em Nova Gênesis, eu consigo ver ele ser bem protagonista. E aí o Alan Ritchson teria um papel de peso, assim, uma série dos Novos Deuses, ele sendo o Orion, pô, dá pra fazer muita coisa. E também poderia chamar pelo próprio nome dele, porque ele é um ator popular. A minha única dúvida com esse casting é se o Alan Ritchson consegue mostrar esse dilema, essa luta interna que constantemente o Orion tem. E agora eu tô pensando aí nessa série de Nova Gênesis, Apocalipse com Orion e tudo mais. E cara, como seria bom se isso realmente acontecesse, como eu queria que essa série realmente acontecesse, seria muito foda. Ah, mas parece tão distante. Enfim, esse casting eu acho que é um casting bem bom, mas não sei se é o melhor de todos. Aqui o Vinil sugeriu Capitão Átomo, e esse casting faz muito sentido na questão da aparência. Pô, a gente olha pro Alan Ritchson, o corpo todo bombado ali, se olha pra imagenzinha do Capitão Átomo, fecha. Na questão da aparência, perfeito. Na questão da personalidade, eu acho que o Capitão Átomo, ele é um personagem um pouco mais fácil de interpretar que o Orion. Não que o Capitão Átomo seja um personagem fácil de interpretar, o Capitão Átomo, que é o Nathaniel Adams, né, um oficial da Força Aérea dos Estados Unidos, ele é aquele cara que tá a serviço dos Estados Unidos, ele quer ajudar o país dele, ele cai um pouco naquela trope do bom soldado. Tem algumas vezes que representam ele um tanto quanto um cara ingênuo, que às vezes não consegue enxergar que o governo tá usando ele, sei lá, para se infiltrar entre os super-heróis. Na minha opinião, ele já passou um pouco disso. Agora, se ele for pro DCU, eu vejo o James Gunn colocando esse personagem como um possível rival do Superman, uma força antagônica do Superman, porque é a maneira do exército de ter o seu super-homem. E, eventualmente, eles poderiam fazer um arco pro Capitão Átomo, dele perceber que não quer ser usado pelo governo e talvez se juntar à Liga da Justiça ou continuar solo. Mas considerando toda essa narrativa que o James Gunn tá criando aí dos meta-humanos, o próprio exército querendo equilibrar o jogo porque sabe que os meta-humanos são muito poderosos, talvez eles queiram desenvolver o seu próprio super, hiper, mega soldado, eu acho que ele iria entrar como uma força antagônica mesmo num primeiro momento. Agora assim, qual que é o ponto todo do Capitão Átomo? É que pela descrição do Alan Ritchson de querer um personagem problemático, não sei se
problemático é um adjetivo que você pode dar pro Capitão Átomo, sabe? Mas ele é sim um personagem que eu vejo o Alan Ritchson interpretar, e isso é importante, porque se tem um Capitão Átomo, pela força que ele tem pra bater no Superman como um cara do exército, ele com certeza seria importante como antagonista, talvez eventualmente como um herói. Mas eu vejo, acho que é um bom casting, tá? Só não bate muito com o que ele falou. Bem, aí a gente vai para a terceira opção, que é a minha sugestão. Aqui eu pensei primeiro quando eu vi a notícia, que é o Ted Grant, o Pantera. Lembrando que na série do Pacificador, teve um mini easter egg do Ted Grant, que lá na Terra nazista o Ted Grant estava com câncer. Talvez isso seja um indício que o James Gunn tá ligado no personagem Ted Grant. Ele também é um boxeador, ele treinou vários heróis. Eu pensei também no Ted Grant porque, embora ele não seja propriamente um personagem problemático, ele cai um pouco na vibe de um personagem Rocky Balboa. E ele tem muitos problemas pessoais, ele tem muitos assuntos não resolvidos. Ele tem esse negócio que ele não consegue abandonar o ringue, ele quer continuar sendo herói, mesmo com uma idade mais avançada. Então é um personagem que você cria muitos paralelos com o Rocky Balboa. Agora, tem a questão da idade, porque geralmente nas histórias da DC, o Ted Grant é um personagem mais velho, na casa dos 50, 60 anos. É por isso que ele é o treinador de muitos heróis, né? Porque ele já tá com uma idade mais avançada. E nesse ponto, o Alan Ritchson não se enquadra muito no que o personagem poderia entregar no DCU. A não ser que o James Gunn queira fazer um Ted Grant mais jovem. Não que o Alan Ritchson seja jovem, mas ele com certeza não passa um senhor de 60 anos, ou de 50 e poucos anos. Só que existem outras alternativas para você burlar isso. Podem fazer uma série do Ted Grant, do Pantera, no passado, sei lá, na década de 80. E nesse ponto não teria nenhum problema do Alan Ritchson ser o Pantera. Eu consigo ver ele ser professor, treinador de vários heróis, aparecer de vez em quando, eu treinei aqui a Canário Negro, eu treinei aqui o Batman. Mas essa questão da idade realmente eu vejo como um ponto negativo que teria que ser melhor estudado. Agora, um outro casting que surgiu entre os fãs pro Alan Ritchson é ele interpretar o Mongo. Gabriel, mas não tô entendendo o que tem a ver com o Mongo. É porque tinha saído aquela notícia que eles estão procurando o casting do vilão do Superman Homem do Amanhã, e esse ator iria ter, assim, uma maquiagem e tudo mais, mas ele precisava ter um bom porte físico. O que fez a galera especular que o vilão poderia ser o Brainiac ou ser o Mongo. Porque o Mongo, bem, também é alienígena e também tem porte físico. E o que vocês acham dele ser vilão? Na minha opinião, aí não tem nada a ver. Porque o Mongo, tudo bem, ele não é o vilão mais complexo da história. A gente não vai cobrar uma atuação Heath Ledger de Coringa, nem nada disso. Mas eu não vejo o Alan Ritchson bater de frente com a personalidade do Mongo, que é o tirano implacável do mundo bélico, sem piedade com ninguém. Se você escalar ele só pela questão da aparência, porque ele é grande, não sei, cara, realmente não sei. Vamos pegar o Thanos lá, foi interpretado pelo Josh Brolin. O Josh Brolin, sim, eu vejo ele ser tirano, é como a gente já viu ele em outros papéis. Mas a aparência do Josh Brolin foi meio que irrelevante pro Thanos. Da mesma forma que eu acho que a aparência não é tão relevante pro Mongo, caso ele apareça em algum filme. Nesse caso, eu acho que você tem que achar o perfil certo pra achar esse cara impiedoso, com uma voz foda pra ser o Mongo, sabe? E, desculpa, não vejo o Alan Ritchson. Outro nome que sugeriram foi o do Bane. Mas aí o Bane eu acho que entra no mesmo problema do Mongo. Ok, ele bate na aparência física porque ele é brutamonte, ele é grande, mas aí na personalidade não tem nada a ver, nada a ver. E por fim, o último casting que eu também vi aqui que pediram bastante era do Deathstroke. E esse é outro casting que eu não vejo ele fazer, sabe? E vai até na questão da aparência física. Tudo bem, o Deathstroke, o Slade, ele é bombado, mas ele também tem agilidade. É uma mistura de ninja com mercenário implacável, a combinação perfeita de uma máquina de matar. E pra mim, não encaixa na aparência física. E também na questão do personagem, não vejo esse fit. Agora, o Slade é um personagem problemático. Ele se encaixa no desejo do Alan Ritchson. Por isso que também não dá pra descartar essa possibilidade. Pra mim, assim, os castings bons é o Pantera, o Orion e o Capitão Átomo. Por enquanto, assim, na minha cabeça, esses são os nomes. Mas assim, caso vocês tenham outras sugestões, comentem aqui embaixo. Sei lá, daqui a pouco eu tô esquecendo algum brutamonte que ele poderia interpretar bem. Carter Hall. Será que o Carter Hall é uma boa pedida aí, Gavião Negro, pra ele? Comentem aqui embaixo. E galera, no mais, eu fico por aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. E vocês são ligados, dá-lhe DC. E esse foi o vídeo sobre o Alan Ritchson na DC. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários.
E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.